Gente, então, começar aqui, ó, a nossa aula de hoje. Lembra, a gente ficou na última aula, né? Que era das aulas de número 43 a 46, que a gente estava falando dos processos de transmissão do calor, né? A gente falou dos processos de convecção, de radiação, de condução, né? Condução, convecção e radiação. E fizemos alguns exercícios. Ah, faltou aí a gente terminar, né, de resolver esses probleminhas. A gente parou no exercício 6, que falava até da resistência elétrica, que o fluxo de água, né, quando você aumenta lá, libera mais o registro ali durante um banho, né, que você aumenta o fluxo de água, o que acontece, né? A água vem mais fria, né? Você diminui o intervalo de tempo de contato entre a água e aquela resistência, certo? Que está ali incandescente, ok? Então foi esse probleminha aí que a gente parou nele, né? Aí o próximo, então, ó, dessa sequência é o exercício número 7, tá bom? Exercício número 7 que eu vou colocar para vocês aqui na tela agora. Deixa eu só dar um print aqui, colocar lá um 7. Então, aqui. Aí, gente, apareceu para vocês aí o exercício número 7. Pessoal, dê uma lidinha nesse exercício 7. Ele é bem facinho, tá bom? Bem facinho. Então, o 7 está lá, né, gente? Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, esta sensação ocorre pelo fato de que o corpo libera calor, que é a energia transferida de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio, porque a lã possui propriedade de propagar o calor? Não, né, gente? É constituído de material denso que não permite a entrada de ar frio? Não. A lã não é constituída de material denso. Diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo? Isso sim. O intuito de você usar a lã para você isolar seu corpo ali do meio externo, né? E o seu próprio corpo te aquecer, certo? Então, a alternativa correta aqui, ó, é a letra C, a 7. Assim, hein? Começamos aqui na velocidade 1. Beleza? Professor, Pode falar, David. eu ainda não entendi a E, tipo, por que estaria errado? Está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução. Se ela facilita a transferência de calor por condução, ia piorar. Ia piorar, porque quando o ar frio bate na lã, a lã, por ser um bom absorvedor de calor, né, e absorver essa transferência de calor provocada pelo ar frio e o meio interior, que no caso é o seu corpo, e aí ia transferir esse frio para você, tá? Então ela não pode transferir bem, ela tem que ser um bom isolante térmico. Se ela transferir bem, aí deixa você com frio, tá bom? Beleza? Beleza, valeu, professor. Aí, gente, então, ó, vamos passar então aqui, gente,
para o 8, tá? Vocês estão com a apostila na mão aí, ó, na página 167. Vamos fazer o 8. Enquanto isso, eu vou fazendo aquela edição. Deixa eu fechar aqui também a janela. Professor, você está mutado. Valeu. Pensando bem, acho que não estou dominando muito a tecnologia. Eu tinha programado aqui o sensor aqui para assim que eu desse uma respirada um pouquinho diferente do habitual, ele já habilitasse o áudio, mas falhou aqui, gente. Vou voltar no programa aqui, regulei isso, tá? Bom, gente, então ele fala aí, né? Um aquecedor solar consiste essencialmente em uma serpentina de metal a ser exposta ao sol, por meio da qual a água flui, a água que vai fluir, né, vai ser aquecida lá, na serpentina. A parte inferior da serpentina é soldada a uma chapa metálica, que é o coletor solar. A forma de serpentina tem a finalidade de aumentar a área de contato com o coletor e com a própria radiação solar, sem aumentar muito o tamanho do aquecedor. Beleza. O metal, sendo um bom condutor, transmite a energia da radiação solar absorvida para as paredes internas, e daí, por condução, para a água. A superfície deve ser recoberta com um material denominado material seletivo quente, para que absorva o máximo da radiação solar e emita o mínimo de radiação infravermelha. Os quadros relacionam propriedades de alguns metais, né, ligas metálicas, utilizados na confecção de aquecedores solares. Beleza. Aí, gente, ele deu aí os materiais metálicos, né, compostos de zinco, né, o aço, o cobre aí, a condutividade térmica, tá? E também deu uma tabelinha aí, ó, um material seletivo quente, e que é óxido e sulfeto de níquel e zinco aplicado sobre o zinco, óxido e sulfeto de níquel e zinco sobre o ferro galvanizado, e óxido de cobre em alumínio anodizado. Beleza. Aí, olha só, ele deu aqui uma razão entre a absorbância de radiação e a emitância de radiação infravermelha. E o que ele quer saber da gente aqui, ó?
Os aquecedores solares mais eficientes e, portanto, mais atrativos do ponto de vista econômico devem ser construídos utilizando como material metálico e material seletivo quente, respectivamente, né? Então, ele quer ir na ordem o que seja mais eficiente, né, mais atrativo do ponto de vista econômico. Gente, os materiais aí que são mais eficientes aí, ó, são aqueles que têm uma condutividade térmica maior, certo? Tem que conduzir o calor melhor para a água, para esquentar a água ali e a gente ter uma boa eficiência nesse tipo de aquecedor, tá bom? Então, o material metálico aqui que tem a melhor condutividade térmica aí, ó, disparado, é o cobre, tá bom? É o cobre. Então, já selecionamos aí a condutividade térmica. Agora, a segunda coisa que temos que selecionar aqui, ó, é essa razão entre a absorvância da radiação solar e a emitância de radiação infravermelha. Então, olha só, gente, essa razão que ele está dizendo aqui pra gente, ó, é uma razão de o quanto que ele está absorvendo de calor e o quanto que ele está emitindo. O que é melhor? O melhor é quando essa razão ela é mais elevada ou ela é mais baixa? É melhor quando essa razão é mais elevada, porque quanto mais elevada essa razão for, mais ele vai absorver e menos vai emitir, concentrando ali uma maior quantidade de calor, certo? Ou seja, aquecendo de forma mais eficiente a água, que é o nosso objetivo. Então, o que vai juntar as duas coisas aqui, ó, entre a maior condutividade térmica e a maior razão entre absorvância e emitância é o cobre aqui nesse caso e a letra A, que representa óxido e sulfeto de níquel e zinco aplicado sobre zinco. Então, a alternativa que diz isso, ó, é a letra I. Tá bom? Beleza? Esse exercício bem tranquilinho também. Henrique, pode falar. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa Então, tarde, tudo bem? Tudo? minha dúvida é, tipo, essa questão da imitância do infravermelho, é quando o material ele reflete o infravermelho e acaba, isso seria ruim porque ele não está absorvendo, algo assim? Isso. Na verdade, assim, né, como a gente pensa o seguinte, né, quando a gente faz isso com a serpentina, por exemplo, o que a gente faz com as serpentinas, né? A gente utiliza elas e qual é a coloração da serpentina, por exemplo, que são usadas para fins de aquecimento de água? Vocês já viram aquelas serpentinas que são em forma, parece uma onda, né? Parece uma onda. Elas são de coloração preta, tá bom? Por quê? O preto, eles são bons absorvedores de calor, tá? Então a gente quer uma razão ali na qual o material seja um bom absorvedor de calor, mas ele emita pouco, certo? Ele emita pouco, porque se ele emitir pouco, ele troca, é como se ele recebesse mais do que emite, mais do que envia, mais do que troca. E nessa situação aí, ele aquece mais, tá? Então, por isso que a gente escolheu aqui, ó, nessa razão entre absorvância e emitância, aquele elemento aqui, né, naquele material, certo? Que tem o maior valor desta razão. Tendo o maior valor dessa razão, é porque ele absorve bastante mais do que emite. Tá? E absorvendo mais do que emite, cumpre nosso papel aqui de eficiência de aquecimento da água. Beleza? Não sei se eu respondi a sua questão. Professor, só mais uma coisa. É correto afirmar que, tipo, o grau de reflexão de um material, quanto maior o grau de reflexão, pior a sua absorção? Sim, isso mesmo, perfeito. Então, pensar até no caso vamos pensar aqui no caso de uma camiseta branca e uma camiseta preta, né? A camiseta branca reflete todos os comprimentos de onda, né? E aí, quando você põe a mão nela, mesmo quando está submetida a um sol causticante, certo? Você põe a mão nela, está fria. Então, reflete bastante, reflete praticamente toda a energia que incide sobre ela. Agora, a camiseta de cor preta não, absorve todos aqueles comprimentos de onda e esquenta na medida que ela está no sol e reflete pouquíssimo ou nada, né? Bom, é isso mesmo. Então, quanto mais claro ele for, né, no caso dos espelhos também, que são bons, são excelentes refletores, né,
feitos de nitrato de prata, a absorbância é baixa e a reflexão alta. Beleza? Gente, na 9, temos aqui, ó, a invenção da geladeira. Ah, tá, deixa eu colocar a 9 para vocês aqui. Não coloquei ela. Tudo bem, Henrique? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tudo bem, professor. Valeu. Qualquer coisa pode perguntar sempre, hein? Só falar. Então aqui a 9. Fazendo aquela ediçãozinha básica. Opa. Beleza, terminei aqui. Bom, aí, pessoal, na 9, temos aí a invenção da geladeira, né? Proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos processos de compressão que ocorre na parte externa e de expansão que ocorre na parte interna que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira. Aí ele deu aí, ó, o esqueminha da geladeira, certo? Pra gente dar uma fotinha aí da geladeira. E falou aí pra gente, ó, nos processos de transformação de energia envolvidos no funcionamento da geladeira, aí que a gente tem que marcar a opção correta, né? Essa questão aqui, gente, em particular, é uma questão que seria indicada depois que a gente começasse a estudar os processos termodinâmicos, tá bom? As máquinas térmicas, processos de compressão, descompressão, de trabalho, de energia interna, seria mais adequado, tá? Porém, nesse processo aqui, ó, que a gente pode dizer lá da geladeira, né? A gente aprendeu que o calor é uma forma de energia em trânsito que se propaga do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá bom? Isso de forma espontânea. No caso da geladeira, a gente tem um processo que é não espontâneo, tá? Porque a gente tem aqui, ó, que o calor flui de forma não espontânea da parte mais fria no interior da geladeira para a parte mais quente que fica no exterior. Quem faz isso aqui, duas coisas, tá? A válvula de expansão, quando o gás se expande, ele realiza trabalho, né? Ele gasta energia, e quando ele gasta energia para isso, ele acaba esfriando, tá? Então essa válvula de expansão tem esse objetivo. Pensa no caso lá, galera, do desodorante, tá? O desodorante tá ali, o gás ali comprimido, quando você aperta ele, o que acontece? O gás se expande. Ao se expandir, ele realiza um trabalho. Realizando o trabalho, ele gasta energia. A consequência dessa expansão é que o gás ali vai sair o quê? Frio pra gente, certo? Você sente frio ali, a lata também esfria. Agora, no processo de compressão, quando você comprime o gás, aí é um processo que ocorre o contrário, ou seja, ele se aquece, as moléculas se aquecem, tá? Então, nesse caso aqui, o calor vai fluir de forma não espontânea, da parte mais fria no interior, para a parte mais quente no exterior da geladeira.
quem que faz o processo aqui de realização de trabalho, né? O trabalho que é realizado aqui, nesse caso, é esse compressorzinho aqui, ó. Esse compressorzinho aqui vai fazer um trabalho de mandar esse ar quente para fora aqui, ó. Então ficam aqui retidos nessas tubulações aqui, ó. Tem muita gente que coloca para trocar calor com o meio exterior, né? Tem muita gente que coloca roupa aqui do lado de fora da geladeira para esquentar. Não sei se vocês já viram isso. Coloca meia, coloca camiseta. Não é recomendado fazer esse tipo de coisa, tá? Que você prejudica muito a eficiência energética desse tipo de máquina frigorífica, tá bom? Isso aqui, galera, a gente vai falar assim com mais propriedade, né? Vai entrar mais a fundo nesse conteúdo quando a gente estudar as máquinas térmicas, tá? Estudar a primeira lei da termodinâmica, que a gente não chegou lá ainda, tá? Então, mas é importante a gente já dar início a esse processo, tá? Esse processo que é um processo cíclico. Beleza? A gente vai voltar ainda nesse probleminha aí com mais propriedade. A gente vê a termodinâmica e as máquinas térmicas como um todo. Daninha, lá na última questão aí, ó, questão 10, tá falando para vocês aí, ó, lá da lei de Fourier. Vou colocar aqui a lei de Fourier, que fala sobre os processos de transferência de calor por condução. Deixa eu ver uma perguntinha aqui, deixa eu ver. A 9AB, isso. Beleza, 9AB, gente. Imagina. Bom, aí, galera, é o seguinte, lá na 10, vou colocar ela aqui para vocês, ó. Ele fala assim, as constantes termodinâmicas da madeira são muito variáveis, depende de inúmeros fatores. No caso da condutividade térmica, né, do K, um valor aceitável é K, esse Km da madeira aí, né, 0,15 watts por metro grau Celsius, para madeiras com cerca de 12% de umidade. Uma porta desta madeira de espessura de 3 centímetros, né, 3 vezes 10 menos 2 metros, e área de 2 metros quadrados, separa dois ambientes. Esses ambientes estão nas temperaturas de 20 graus Celsius e 30 graus Celsius. Qual é o intervalo de tempo necessário para que 300 joules de calor atravessem essa porta de um ambiente para o outro, né? Supondo que durante a transferência de calor as temperaturas dos ambientes não se alterem. Beleza. Então, a equação aqui, que a gente usa lá da transferência de calor por condução, né, equação de Fourier, essa aqui, ó. Φ, que também é chamado de potência, né, gente, lembra? É a quantidade de energia que é transferida por segundo, né? Então aqui é ΔT, ó, de tempo. Isso aqui é igual a K, que é a condutividade térmica, vezes a área, vezes o gradiente aqui de temperatura, ó, que é T1 menos T2, com o T1 maior que o T2, dividido pela espessura, tá? Então até deu uma equação pra gente aqui, ó, tá vendo, ó? Tá a equação aqui, ó, que dividido por ΔT é igual a área vezes variação de temperatura sobre D. Beleza? Faltou o K aí, né? Faltou o K. Bom, então, beleza. A quantidade de energia que está sendo transferida aí, ele falou em 300 joules, certo? Então, a gente vai substituir no lugar do Q. No lugar do Q. Então, vamos colocar ali, ó, 300 joules aqui. Ele quer o intervalo de tempo que isso leva para ocorrer, né? Então, ΔT. Isso é igual a constante, que é 0,15. E aí, galera, beleza, ó. Observem que a constante está em watts, a energia está em joule. Então, o tempo vai ser fornecido também no SI, que é segundos, tá
bom? A área está em metros quadrados, então está certinho. A temperatura está em graus Celsius, concordando com a constante, né, de condutividade térmica. E aqui será 30 menos 20, que é maior menos a menor. T1 menos T2. E a espessura aqui é de 3 vezes 10 a menos 2 metros, que já está belezinha no SI, tá? 3 vezes 10 a menos 2 aqui, ó. Bom, então o que a gente pode fazer aqui, ó? Isso aqui vai ficar aqui no numerador, né? 10, né? Isso aqui é 10, ó. 10 vezes 1,5, vezes 0,15, 1,5. 1,5 vezes 2 vai dar 3. Então, ó. Então, ó, 10 vezes 0,15 dá 1,5, vezes 2, 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui vai ficar ΔT é igual a 300 vezes 10 a menos 2. Ou seja, isso aí vai ser só diminuir 2 casas ali, né? Então, ΔT dá 3. 3 segundos é o tempo que leva para a temperatura para atravessar, né, a quantidade de... Ele perguntou qual é o intervalo de tempo necessário para que 300 joules de calor atravessem a porta. 3 segundos, tá bom? Beleza? Facinho esse daí, né? Da Unesp. Só, basicamente, aplicação de fórmula. Não pediu nada mais que isso, né? Professor, então aquela Pode umidade ali perguntar, não David. servia para nada, né? Aquela umidade É, não foi necessário. Tá? beleza. Só se ele falasse e continuasse falando que a umidade poderia interferir nessas trocas de calor, né? Dado que quanto mais úmido aí, a gente tem o quê? Mais partículas de água suspensas, né? E a água tem um calor específico alto, precisa de muita energia para variar a temperatura. Poderia dizer para a gente, numa continuação, qual é o impacto que existe nessa umidade, né? Mas ele não dificultou a nossa vida, não. Beleza? Bom, galerinha, continuando aqui então o nosso conteúdo, né? A gente vai lá para a página 169, que é o conteúdo aqui de dilatação térmica. Dilatação térmica, tá bom? Nesse caso, né, hoje a gente vai estudar aqui a dilatação térmica nos sólidos, tá bom? A gente tem 4 aulas aqui, a gente vai separar aqui a dilatação térmica dos sólidos, depois a gente vê a dilatação térmica dos líquidos, beleza? Porque é muita coisa de uma vez. Então, eu vou mudar aqui para a apostila de vocês, beleza? Então, ó, pessoal, tá lá, né? Dilatação térmica. Então, aqui um resuminho aqui da página 169, né? Que diz o seguinte, né? Que a variação térmica provoca geralmente uma variação das dimensões do corpo, certo? A variação de temperatura, gente, provoca o quê, né? Uma maior agitação nas moléculas constituintes destes corpos, ok? E aí, aumentando essa agitação, né, a vibração desses átomos, né, que constituem a molécula, constituem o corpo, ele aumentando a vibração, faz com que essas posições de equilíbrio, né, sejam afetadas também. Nesse caso, elas fiquem mais afastadas do que estavam anteriormente. Então, aumentou a vibração, aumentou a temperatura, aumenta a vibração e aumenta esse distanciamento médio entre as partículas, entre as moléculas, tá? Consequência disso, a gente tem um aumento nas dimensões métricas, né, dos corpos sólidos. E aí, esse aumento nessas dimensões, né, a gente vai analisar da seguinte maneira. Vamos analisar quando aumenta linearmente, no caso de correntinhas que a gente usa no pescoço, de fios metálicos, certo? A gente vai analisar linearmente, como se fosse uma linha apenas em uma dimensão. Vamos analisar como se fosse
duas dimensões, né? No caso de uma chapa metálica, né? Que ela é tão fina. Por exemplo, a chapa lá que fica no forninho, né? Tem um fogão, tem um forninho, tem uma chapa ali fininha dentro do forninho, que quando submetida a variações de temperatura, vai também dilatar e vai fazer aquele estalo, né? Quando dilata. Não sei se alguém já reparou, você coloca lá o forninho para esquentar, passa um tempinho, a chapa, quando começa a dilatar, dá uma estalada, e depois, quando volta para o tamanho original, que você desligou o forninho ali, está esquentando aquele pedacinho de pizza, né? Aquela batatinha e tal, eu também sempre tomo um susto com isso, né? Isso é dilatação. Você falou uma coisa legal do susto. Você sabe que antigamente, né, muitos anos atrás, a extração de madeiras consideradas madeira de lei, né, de árvores que demoram muito tempo para ficarem adultas e crescerem e tal, não tinha uma proibição assim sistemática como nos dias de hoje, né? Assim, uma fiscalização. Então, muitas pessoas tinham nas suas casas móveis feitos de madeira que a gente chama de madeira de lei, né? Que são madeiras muito densas, muito resistentes, né? Que é o caso do mogno, por exemplo, né? Então, as pessoas compravam muitos objetos, né? Mesa, cadeira, tudo de madeira maciça, madeira de lei, enfim. E qual que era o problema, né? A madeira também, quando submetida à variação de temperatura, também dilata. Então, nesse processo, né, de expansão e de contração da madeira, também dava esses estalinhos. Então, pessoas que moravam sozinhas ou que tinham casas muito grandes e recheadas de madeira no seu interior, né? E esses estalinhos aí, esses barulhos, a pessoa acabava confundindo isso como se fosse espírito, como se fosse uma assombração, né? Porque ficava fazendo muitos barulhos na casa aí, a pessoa ficava com medo, né? Você já fica sozinho em casa, já seu instinto ali já fica, né? A sua audição já fica ali extremamente sensível, né? Para qualquer barulho, está sozinho. E ainda começa vários estalos aí, já começava a ficar em pânico. A pessoa que tinha porão em casa, começava aqueles barulhos vindos do porão, de dilatação, de contração da madeira, não descia no porão por nada nesse mundo, de medo, certo? Então, no caso do forninho, é bem evidente, né? Porque os metais são bons condutores aí do calor, né? Rapidamente a chapa já se expande, faz aquele estalo, né? E depois que você tira ali seu alimento do forninho, rapidamente já volta ao tamanho normal também. Você escuta mais um estalo devido à contração daquele material, né? Que a gente chama de dilatação negativa. Beleza? Gente, então a dilatação ela vai ocorrer com base, né, nessa geometria aí dos materiais, né? Então, se a gente vai considerar os corpos sendo como unidimensionais, no caso de fios, de correntinha, né? A gente vai chamar de dilatação linear. Se for uma chapa metálica ali, duas dimensões, a gente vai falar de dilatação superficial, que é uma dilatação que envolve a área, né? E se a gente estiver falando de três dimensões, a gente vai falar de dilatação volumétrica, tá? De volume, três dimensões. No caso de um paralelepípedo, por exemplo. E eu consegui falar essa palavra tranquilamente depois de ensaiar bastante. Então, olha só, eu vou definir com vocês aqui, ó, colocar as três equações envolvendo dilatação, que são dilatação térmica linear dos sólidos, né? Dilatação térmica superficial e dilatação térmica volumétrica. Então, deixa eu colocar vocês aqui no mesmo lugar que eu. Ó, dilatação térmica linear. Então, gente, a dilatação térmica linear, a gente vai calcular da seguinte maneira, né? Esse ΔL, o que significa ΔL, né? O delta é variação do L, que é o quê? Um comprimento, tá bom? Então, se a gente estiver falando de uma dimensão, de apenas uma linha, um fiozinho, que dilata apenas para a esquerda e para a direita, quando submetido a um aquecimento, então a gente vai analisar como sendo uma dimensão só, dilatando apenas para a esquerda e para a direita. Então, como é que a gente calcula o quanto dilatou? O quanto dilatou depende
de quanto que era o comprimento inicial, tá bom? Como é que eu vou saber o quanto dilatou se não sei o comprimento inicial do material, certo? Então, eu preciso saber qual é o comprimento inicial. Eu preciso de uma constante, gente, que a gente chama de coeficiente de dilatação térmica, e isso varia de metal para metal, de material para material. Cada um, isso é determinado experimentalmente em laboratório, cada material tem um coeficiente de dilatação térmica diferente, tá bom? Isso não precisa saber de cor de nenhum, especificamente, né? Os exercícios fornecem isso para vocês, ou pedem de vocês o coeficiente na medida que te dão todas as outras grandezas que estão presentes nessa equação, tá? Então, ou ele te dá o alfa já bonitinho, ou ele pede para você calcular o alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica linear, mas ele vai te dar para isso todas as outras variáveis, tá? E, gente, a última coisa aqui, ó, é a variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior a dilatação é vista, né? A dilatação que a gente vai observar. Beleza? Deixa eu ver aqui, queria ver uma coisa aqui do chat, não consigo ver. Já sei aqui. Tá. Bom, beleza, gente. Então temos aqui a dilatação térmica linear lá do fio, da correntinha. Agora temos aqui depois, ó, da dilatação linear, a dilatação superficial. Dilatação térmica superficial, que envolve uma superfície. Superficial. Beleza. A dilatação térmica superficial, a formulinha, gente, é praticamente idêntica à equação de cima. Deixa eu ver como é que ele trabalhou com vocês aqui no livro. Se ele usou letra A ou letra S. Para a superfície volumétrica. Letra S, tá. Então aqui, ó, na dilatação superficial, a gente usa aqui ΔS. Deixa eu agora fazer um S aqui, é igual a S0 vezes beta vezes delta teta. Tá bom? Gente, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, comprimento. Aqui, área. E eu vou colocar aqui a última agora, das equações de dilatação. Dilatação térmica volumétrica. E aí, ó, o nome já diz, envolve dilatação nas 3 dimensões. Então, portanto, no volume. Então, ΔV é igual a V0. Aqui, ó, a letra, gente, gama, tá? E variação de temperatura. Então, ó, aqui quando eu falo de dilatação volumétrica, estou falando das 3 dimensões, e aí eu utilizei a letra gama e eu vou estabelecer uma relação entre as 3 letrinhas aqui, ó, alfa, beta e gama, tá bom? O alfa, gente, é o coeficiente de dilatação térmica linear. O beta é o coeficiente de dilatação térmica superficial. O gama é o coeficiente de dilatação térmica volumétrica, tá? E existe uma relação entre esses 3 coeficientes, tá? É assim, ó, para ficar bem facinho, ó. O alfa está para uma dimensão, assim como o beta está para 2 dimensões, assim como gama está para 3 dimensões. Beleza? Então, é importante você saber essa relação aqui, muito importante, porque em alguns exercícios de dilatação volumétrica, ao invés de falar no enunciado, considere o coeficiente de dilatação volumétrica igual a tanto. Em vez de falar isso para você, ele fala que se trata de um
paralelepípedo, por exemplo, que tem 3 dimensões, mas ao invés de dar o gama, ele fala no enunciado do coeficiente de dilatação térmica linear. Então, o que você teria que fazer nesse caso para obtenção do gama, que é o que vai na equação da dilatação volumétrica? Você tampa aqui, ó, tampa aqui, esse cara, por exemplo, beleza? E faz em x isso, ó, 3 alfas, 3 vezes o alfa, é igual a 1 vezes o gama. Então, se você está falando de um problema que envolve dilatação volumétrica e no enunciado ele te dá o alfa, que é para uma dimensão só, o que você faz? Multiplica por 3. Beleza? Ah, Diego, mas estou fazendo um problema de dilatação volumétrica e está falando lá do beta, do coeficiente de dilatação superficial. O que eu faço? Aqui, ó. Apaga aqui, ó. Faz em x aqui, ó. Conforme ele te der. E a sua necessidade. Tá? Então, o beta é 2/3 de gama e o gama é 3 dividido por 2, né? 1,5 beta. Beleza? Nos exercícios vai ficar mais evidente essa cobrança. Porém, gente, fiquem atentos nisso, porque sempre aparecem essas pegadinhas, tá? Aparece tanto que nem é pegadinha mais. Tá? Fala, David. Professor, considerando as propriedades do material, mesmo sendo, tipo, o mesmo material, ele, por exemplo, na volumétrica, é possível alterar a densidade só com isso, mas, tipo, ele continua sendo o mesmo material, né? Aham. Isso, perfeito, David. Você não altera a massa dele, né? Você não altera a massa dele, mas você vai alterar a densidade e o volume. Porque quando o sólido ele aumenta nas suas dimensões, né? Devido ao maior distanciamento entre as suas moléculas, vai aumentar o volume, certo? Por exemplo, falando de um caso de dilatação volumétrica. E aumentando o volume e mantendo a mesma massa, o que acontece? Diminui a densidade. Então, acontece isso sim, uma observação super importante que você fez agora. Tá? Só a Tá, então massa não é que não altera. fixa, né? Eu pensei que era Não, fixa a densidade do material. Ah, tá, beleza. não, não é fixo. Tá? Bom, beleza, gente. Então, ó, uma coisa que eu coloquei para vocês aqui, vou colocar para vocês aqui, ó, são essas figurinhas, né? Esses exemplos aqui, ó. Deixa eu colocar. Que acontece no dia a dia, né? No cotidiano. Deixa eu copiar essa figura aqui para colocar para vocês. Ó. Olha o que acontece aqui lá nos trilhos da linha de trem, né? Metrô, trem. Olha lá, a gente tem aqui esses espaços, ó, tá vendo? Gente, primeiro, né? Seria possível você transportar um trilho continuamente de um lugar para o outro, né? Você fazer um trilho que fosse contínuo de vários e vários quilômetros para instalar numa linha? Não, você tem que separar isso, você tem que cortar ele em partes e ir colocando as partes de forma que você tenha que deixar aqui, ó, pessoal, um espaço aqui para que permita a dilatação do material, tá bom? Esse processo aqui é calculado com base no tipo de material que é constituído aqui, essa linha férrea, né, essa liga metálica, e numa variação de temperatura que a gente tem provável, né? Sei lá, intervalos aí de temperatura de menos 10 até 60 graus Celsius. Tô dando um exemplo aqui fictício, tá bom? O que é importante aqui, esse espaço aqui é deixado de propósito, assim como acontece nos viadutos, tá bom? Então você imagina que num viaduto, ó, se eu coloco aqui, um viaduto tá aqui, certo? E aqui são rochas super resistentes, e eu tenho um viaduto aqui onde os carros estão passando. Beleza, você imagina que com o efeito do aumento da temperatura, esse material aqui, esse concreto aqui, ó, que é feito esse viaduto, ele tende a se dilatar. Tendendo a se dilatar, ele vai fazer o quê? Aplicar uma força aqui, ó, nessa extremidade. Vai aplicar uma força aqui nessa extremidade. O que acontece? Essa rocha aqui, ela é muito rígida e fixa, né? Ela não vai se movimentar.
mesmo o concreto tendendo a fazer isso. Então, o que acontece? Se ele quer se dilatar, porque foi submetido a uma variação de temperatura positiva aqui, e ele é impedido de se dilatar, o que acontece com essa força que ele aplica aqui nas extremidades? Volta para onde? Volta para ele mesmo aqui, ó. Volta para ele mesmo. Então fica tensionado essa região aqui, o que acontece? Parte ao meio. Tá? Então, nos cálculos de engenharia, eles têm que ser muito precisos em levar em consideração a dilatação dos materiais. Tá? Na época da Copa do Mundo do Brasil, a gente teve um problema de um viaduto que caiu, se não me engano, em Belo Horizonte, né? E foram verificar, era problema de erros de cálculo de dilatação térmica. Tá? Então, é muito importante uh, deixar os espaços corretos entre as vigas, né? Ou colocar simplesmente molas na estrutura interna do viaduto, tá? Para permitir a sua dilatação e contração. Bom, inclusive até, né, nas obturações, né? Antigamente as pessoas utilizavam obturações feitas de ligas metálicas nos dentes, e isso favorece também os metais dilatam com mais facilidade, certo? E aí ia facilitando com base nessa dilatação positiva e negativa a penetração de alimentos ali. Então não se usa mais nos dias de hoje obturações feitas de ligas metálicas, se usa de materiais que se dilatam com muito mais dificuldade do que os metais. Tá bom? Bom, gente, vamos fazer alguns probleminhas aqui de dilatação térmica, a gente poder aplicar essas propriedades que a gente está estudando aqui, ó. Olha só, no livro de vocês, se aparecer, por exemplo, no livro, ou aparecer também num enunciado, a fórmula desta maneira aqui, ó, exemplo, ó, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, certo? Para temperatura. Aqui, o que é ΔL? L menos L0, tá bom? O que é ΔL? O quanto dilatou. O quanto dilatou. Ou o quanto contraiu, certo? Se eu tiver uma temperatura 50 graus Celsius, lá, um material com a temperatura de 50, e resfrio ele vai contrair, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, seria negativo. L menos L0 é igual a L0 alfa vezes ΔT. Se você passa aqui o L0 positivo, vai ficar L, que é o comprimento final, é igual a L0 mais L0 alfa ΔT. E aí o que é feito aí, que ele coloca nos livros, é colocar o L0 em evidência, tá bom? Nessa soma aí, ó. Colocar em evidência o fator comum. Então é 1 mais alfa ΔT. Beleza? É só a forma de apresentação da mesma equação, tá? Igual lá no sorvetão, S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Você coloca delta S é igual a V0T. Tá bom? Então, beleza. Vamos lá então, gente, na página 170. 170. Vamos fazer o exercício 1.
Então, gente, tá lá, duas barras metálicas. Uma coisa importante, né? Embora eu tenha falado para vocês que a dilatação linear, a gente vai falar de um fio, né? Caso os fios dos postes, por exemplo, certo? Ah, a gente é muito comum trabalhar com essa questão aqui, ó, duas barras metálicas, falando de comprimento apenas. Então, se é comprimento, apenas é uma dimensão, é dilatação linear. Mas, quando a gente lê essa palavra barras, a gente pensa em algo de 3 dimensões ou de 2. Então, não se espantem, é muito comum aparecer barras para falar de comprimento apenas dilatação linear, ok? Apenas numa dimensão. É uma barra tão fina que a gente considera apenas unidimensional a dilatação, para a esquerda e para a direita. Estou colocando as unidades aqui que estão no enunciado, tá? Bom, vamos lá, gente. Duas barras metálicas X e Y, mesmo comprimento L em temperatura ambiente T0, são aquecidas uniformemente até uma temperatura T. Ok? Beleza. Então, galera, as duas estavam na mesma temperatura ambiente T0 e estão sendo levadas até uma mesma temperatura T. Beleza? Então, a variação de temperatura para as duas é a mesma. Tá? Já começa por aí. Os materiais das barras têm coeficientes de dilatação linear, respectivamente, alfa x e alfa y, tá? Que são positivos e podem ser considerados constantes no intervalo de temperatura ΔT, que é T menos T0. Na figura abaixo, a reta tracejada x representa o acréscimo relativo a ΔL sobre L no comprimento da barra x em função da variação de temperatura. Sabendo que alfa y é igual a 2 alfa x, o coeficiente de dilatação linear da barra y é o dobro do coeficiente de dilatação linear da barra x, assinale a alternativa que indica a reta que melhor representa o acréscimo ΔL sobre L no comprimento da barra y em função da variação de temperatura. Ora, gente, o que a gente tem que fazer nesse problema aqui nada mais é isolar aqui, ó, quem é o alfa na equação da dilatação linear, tá? Então, ó, ΔL sobre L0, que é o que esse exercício está falando aqui, tá vendo? Ó? Aqui nesse eixo, gente, não sei se está parecendo grande para vocês, para mim está parecendo pequenininho aqui, ó, ΔL sobre L, tá? Onde L é o comprimento inicial. Nesse eixo aqui das ordenadas, tá vendo? ΔL sobre L. É igual a alfa vezes variação de temperatura, que é T menos T0. Essa razão aqui, ó, ΔL sobre L0, dado que isso aqui, gente, ó, essa variação de temperatura é o mesmo para as duas barras, ok? Ele falou no enunciado que as duas começam em T0 e vão ser levadas até T. Tudo bem? Então isso aqui é o mesmo para as duas. Ok? O alfa, ele é diretamente proporcional
a esta razão aqui, ó, ΔL sobre L0. O alfa, que é o coeficiente, ele é diretamente proporcional a esta razão ΔL sobre L0. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, vamos colocar? Vamos pegar aqui um exemplo aqui do gráfico já. Quando x é 2, quando x é 2, tá vendo? Eu peguei o intervalo de temperatura, que representa aqui, ó, o eixo das abscissas. Aqui eu tenho a variação de temperatura, e aqui eu tenho no eixo das ordenadas, né, a razão ΔL sobre L, que aqui vale 2. Beleza? Então, se o alfa y é igual a 2 vezes o alfa x, olha só o que eu peguei aqui, ó. O que eu posso concluir disso? Que o alfa y, né, vai ser igual a 2 vezes o alfa x. Mas o alfa x, gente, ele que é representado por ΔL sobre L0, vale 2 aqui, ó. Tá vendo? Então, o alfa y será 2 vezes quem? 2 vezes 2. Então, será 2 vezes 2. O alfa y será 4. Beleza. Então, quando o x aqui, ó, tem a sua razão ΔL sobre L0 igual a 2, o y terá a sua razão ΔL sobre L0 igual a 4. Aí você fala assim, Diego, mas sendo o valor 4, poderia ser, ó, 5, poderia ser 4 e poderia ser 3. Por que não é o 4 e não é o 5? Não é o 4 e não é o 5 porque não apresentam a mesma variação de temperatura que x. O único que apresenta a mesma variação de temperatura que x e é 4, a razão ΔL por L0 é o 3. Tá bom? A razão ΔL por L0 atinge 4 no 5? Sim. Na curva 5? Sim. Atinge 4 na curva 4? Sim. Atinge 4 na curva 3? Sim. Mas por que é o 3? Porque o 3 apresenta a mesma variação de temperatura que x. Beleza? Então, vamos fazer o 2. Acho que alguém levantou. Professor, Aninha, se pode não perguntar. especificassem nessa questão, que tipo era para responder justificando assim, fazendo os cálculos, eu poderia ir para um lado mais matemático? Poderia? Explicando tipo por conta da mudança no gráfico? Sim, poderia sim. Falar do coeficiente angular, né? Isso. Poderia sim. Perfeito, Ana. Ok, obrigada, Pro. Imagina. Então, ó, vamos aqui então. Se quiser perguntar, pode perguntar, viu, gente? Vou colocar o 2 aqui na tela enquanto isso. Professor, Oi, pode perguntar, acho que é o Henrique. eu não entendi direito o eixo das ordenadas, tipo, L sobre L seria a variação do L sobre o L inicial? É a mesma Isso. coisa? Ele deu aqui pra gente, ó, o quanto que está aumentando, né, em relação ao comprimento inicial. Ele já forneceu isso pra gente no gráfico das ordenadas, né? Quanto que aumenta em relação ao que tinha. Tá aumentando, vamos supor que a barra tinha 10 centímetros de comprimento, tá? E no início. E ela, devido a uma variação de temperatura positiva, conforme o exercício falou, né? Ela aumentou 2 centímetros, tá? Gente, isso aqui, ó, eu tô falando um exemplo muitíssimo hipotético, porque olha a proporção, tô falando que ela aumentou 1/5, né, do seu comprimento original. Isso não acontece isso, tá? A dilatação é bem menor que isso, no geral, tá? Mas só para ficar mais fácil nós fazer a continha, né? Então, esse ΔL aqui é o quanto aumentou, né? Quanto dilatou, que seria 2 centímetros, de um total de 10 que tínhamos no início, tá? Então, ele já forneceu para a gente nesse gráfico aqui, ó, o quanto que está dilatando em relação ao comprimento original da barra, beleza? E aqui a variação de temperatura
para as duas barras, né, tanto a barra X quanto a barra Y, que ele disse que é a mesma, dado que as duas estão no mesmo ambiente, temperatura inicial T0, e são elevadas uniformemente até uma temperatura T. Então a variação de temperatura é a mesma. Tá? Aí a gente vai ficar, ele falou para a gente que o alfa y, né, o coeficiente de y é 2 vezes o alfa do x, e o alfa do x está representado, dado que a temperatura é a mesma, ó, está representado pelo número 2 aqui. Ó. Então, 2 vezes 2, o alfa do y vai ser 4. Sendo 4, nós temos como opção a curva 5, a curva 4 e a curva 3. Por que a curva 3 e não a 4 e a 5? Porque a 3 apresenta aqui, ó, o mesmo valor para a variação de temperatura que o x. Ó. Os dois estão na mesma variação de temperatura aqui, ó, no eixo horizontal. Tá bom? Aí na curva 4 tem uma variação de temperatura diferente da curva x. No gráfico, na curva 5, tem uma variação de temperatura menor do que tem para a curva x. Beleza? Bom, gente, 2, aí ó, o 2, ele fala, num grupo num laboratório, né, um grupo de alunos registrou o comprimento L de uma barra metálica à medida que sua temperatura aumentava. Beleza. E obteve o gráfico abaixo aí, ó. Certo? Aí, pessoal, ele fala, pela análise do gráfico, o valor do coeficiente de dilatação do metal é... Beleza. Então, ó, observe que esse gráfico aqui, ó, é um gráfico de comprimento por temperatura. Então, estamos falando de dilatação linear. Tá bom? Equação de dilatação linear, gente. Delta L, L0, alfa, delta T. Delta L aqui, ó, foi o quanto dilatou. O quanto dilatou, gente, no gráfico? Dilatou 1 milímetro, ok? Ó. Foi de 800 para 801. Então, 1 milímetro aqui, ó, é igual a comprimento inicial, 800 milímetros, mm aqui, ó. Beleza? E isso aqui vezes coeficiente de dilatação linear, que ele pediu pra gente, ó. Não sabemos. Vezes variação de temperatura, que foi de 100 graus Celsius. Beleza? Ó, aqui, ó. 100 graus Celsius. E aí é só dividir, né? Vou colocar a temperatura aqui, ó, em graus Celsius, para vocês observarem a unidade de medida que fica aqui, ó. Vai ficar alfa é igual a 1 milímetro dividido por 800 vezes 100, gente, dá quanto? 8 vezes 10 a quarta, ok? mm vezes graus Celsius. Agora, ó, o que você vai fazer aqui, ó, milímetro você corta com milímetro. 1 dividido por 8 dá 0,125. Tá? Vezes, aqui tá 10 a quarta, certo? Então, como é que subiu aqui, ó? 10 a menos 4. Isso aqui ó, tudo, né, ó, tudo isso, gente, ó, dividido por graus Celsius, que foi a unidade que ficou embaixo, ó, no denominador. Diego, e fica assim mesmo, 0,125 vezes 10 a menos 4 dividido por graus Celsius, o que é usual é trazer a unidade de medida para cima, transformando ela de divisão em multiplicação. Primeiro eu vou ajustar esse número aqui para notação científica, tá? Eu vou aumentar uma casa aqui, multiplicar por 10 e dividir por 10. Então vai ficar 1,25 vezes 10 a menos 5. Multipliquei por 10 e dividi por 10. E aí o grau Celsius, subi ele,
ficou graus Celsius elevado a -1. Aí a alternativa E. Beleza? Aumenta 1,25 lá, vezes 10 a menos 5 por grau Celsius de variação de temperatura. Difícil esse, gente? Não, né? Tranquilo. Vão ficar mais fáceis esses problemas. Vou colocar aqui uma máscara aqui por conta do coronavírus. Tem que andar de máscara. Então, vocês não podem ficar dando bobeira por aí, não. Só isso que eu falo. Quem avisa... tô avisando. E outra coisa, a cada 2 horas, né, ou se a máscara ficar úmida, vocês têm que fazer o que com ela? Com a máscara? Troca, não é isso? Vocês vão ser médicos, vocês têm que dar essas dicas para os pacientes de vocês. Então, ó, a máscara ficou úmida, ela já está muito tempo com ela, 2 horas, 3 horas, troca a máscara, tá? Aí, para não ter problema... A lâmpada incandescente só tem aquele probleminha lá, né? Que eu falei pra vocês lá daquela peça. Que era uma meia, obviamente, né, gente? Vocês sabem que era. Deixa eu colocar aqui o 3 e compartilhar lá. Tá. Eu já fiz essa besteirinha aqui, agora deixa eu voltar aqui. Bom, beleza. O piso de concreto de um corredor de ônibus é constituído de secções de 20 metros separadas por juntas de dilatação. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e a variação de temperatura no local pode chegar a 50 graus Celsius entre o inverno e o verão. Nossa. Nessas condições, a variação máxima de comprimento em metros, né, de uma dessas secções é devido à dilatação, quanto, né? Então, gente, aqui é só aplicar a fórmula, viu? Delta L, que é igual a L0, alfa, delta T. É muito facinho. Então, ó, delta L, L0, gente, 20 vezes 1, 12, né? Vezes 10 a menos 6. E aqui a variação de temperatura é de 50. 50 vezes 20 dá quanto? 1000. Tá, 50 vezes 20 dá 1000. Então é 1000 vezes 12 vezes 10 a menos 6. 1000 é o quê? 10 elevado à terceira, ok? 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a menos 6 vai ficar 10 a menos 3, tá? 12 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a menos 2, tá bom, gente? 12 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a menos 2 em metros. Alternativa B. Tudo bem, gente? Sem dificuldades. Vamos fazer o último aí vai pegar um pouquinho do intervalo, mas eu prometo que é só um pouquinho, tá? O 4 da FUVEST. Então, dê uma olhada no 4 aí, enquanto eu vou colocar ele aqui na tela. Rapidinho, mas ele é bem importante esse exercício, porque ele já é um nível um pouquinho acima de dificuldade. Então, a gente já vai manjando dessa aula.
Exercício 4. Deixa eu colocar lá. Bom, beleza. Então, 4 aqui eu vou para dar uma lida nele aí. Bom, primeira coisa importante, né, gente, que vocês entendam como é que é esse aparato aqui, tá? Vocês entenderam o que vai acontecer aqui nesse processo, ó? A gente vai esquentar essa barra aqui, ó, de 30 centímetros. Observe, essa barra aqui, ó, de 30 centímetros, a gente vai esquentar ela e ela vai dilatar, certo? Ela vai dilatar aqui, ó. Quando ela dilatar aqui para a esquerda, pessoal, para a esquerda aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela vai empurrar este ponteiro. Tá vendo esse ponteiro que tá aqui? Ela vai dilatar, que ela vai empurrar esse ponteiro, vai bater nele aqui, ó, nesse de 2 centímetros aqui, ó, e ele vai girar para a direita. Vai fazer assim, ó. Girou. Beleza? Então, ok, pessoal. Ela vai dilatar, vai empurrar o ponteiro para a direita ali, né? Desculpa, esse ponteiro de 2 centímetros para a esquerda, e quando empurrar o ponteiro de 2 centímetros para a esquerda, que está acoplado ali no de 10 centímetros, ele vai para a direita, vai fazer isso aqui, ó. Faz isso, ó. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer primeiramente? Calcular aí, ó, qual é a dilatação da barra, dessa barra de 30 centímetros aí. Perfeito? Então, vai ficar assim, ó. Dilatação da barra, tá? Vamos colocar assim, ó. Não, melhor não abreviar, não. Dilatação da barra. Dilatação da barra, que é igual a, vamos colocar aqui, ó. Delta L é igual a L0 alfa delta T. Então, delta L é igual a 30, que é o comprimento inicial da barra, vezes coeficiente de dilatação da barra, 2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura, gente, para a barra, foi de 25 para 225. Então, 200. Alright? Até aqui? Estou calculando a dilatação da barra. Aí, everybody, se você multiplica isso aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Não, peraí que eu estou multiplicando errado aqui. 20. Tá, beleza. Eu achei que tivesse multiplicando errado, estou multiplicando. 4 vezes 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então vai dar 12. Aqui, quantos zeros? 1, 2, 3, então 12.000. 12.000 vezes 10 elevado a menos 5. Quanto que é 12.000 vezes 10 elevado a menos 5? Eu vou deixar isso aqui na forma decimal, tá bom? Vou diminuir 4 casas, ó. 3, 4, 5. Vai ficar 0,12, ok? 0,12. O que, gente? 0,12 o que é isso aqui? Centímetros. Beleza? Agora, vamos desenhar o que foi esquematizado, ó. O que foi esquematizado ali, ó. Tá assim agora, ó. Deixa eu fazer o desenho, ó. Temos isso aqui. Vou fazer um pontilhadinho aqui agora. Olha que legal, pessoal, esse problema. Deixa eu fazer um pontilhado, vou apagar aqui. Beleza. Ó, e fazer um pontilhadinho aqui também embaixo. Beleza. Quanto que aqui a gente vai ter agora, ó, 2 triângulos, né, retângulos, ó. Esse ponteiro estava aqui, ó. Tudo bem que eu estava aqui nesse lugar aqui, ó? Nesse lugar?
equilíbrio, ele deslocou para a direita, certo? Veio para cá, ó. Então ele deslocou uma distância x. Perfeito? Aqui, ó, são os 2 centímetros, gente, ó. Aqui, ó, 2 centímetros. Opa. cm. Aqui. E aqui, quanto que mede isso aqui? Mede 10, não é isso? Tá aqui no desenho, ó. 10. Mede 10. 10 centímetros. E a barra empurrou aqui embaixo. A barra estava aqui, certo? A barra estava aqui, ó, nesse lugar, encostadinha. Vou fazer ela de vermelho aqui, a barra. Estava aqui encostadinha, ó, nesse lugar. Porém, quando ela dilatou, ela empurrou isso aqui para cá, ó. Por qual distância que ela empurrou? Por 0,12 centímetros. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,12. 0,12 centímetros. Agora, pessoal, é só fazer ali a semelhança desses 2 triângulos retângulos, né? Que são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo aí, ó. Então aqui, ó, temos um triângulo retângulo aqui, um triângulo retângulo aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? X está para a base desse, está para a base desse, né? Ou seja, x está para 0,12, assim como 10 está para, está para 2. E aí, dividindo aí, gente, ó, o lado direito da equação, né, 10 dividido por 2, vai dar 5, alright? 5 vezes 0,12. 5 vezes 0,12. 5 vezes 12 é 60, né? Então, 5 vezes 0,12, 0,6. 0,6 o quê, hein? Centímetros. E o exercício ele pediu resposta em milímetros. De centímetros para milímetros, só multiplicar por 10. Então, x é igual a 6 milímetros. E aí, isso aqui fornece, ó, a alternativa C. O que vocês acharam? É legal esse exercício aí, né? Ele é bonitinho, esse problema. Né? Não sei o que vocês sentiram desse, desse probleminha aí, né? Então, uma última demonstração, gente, antes que vocês saiam da aula, né? Demonstração de tecnologia, tá? De como é bom dominar a tecnologia em 2020. Tá? O que a gente pode fazer com tudo isso? E quero desejar para vocês aí um bom almoço, tá? Em nome do Zorro aqui, tá? Um bom almoço e uma boa continuação nos estudos. E a semana que vem a gente se vê de novo para estudar mais, tá? E resolver muito mais problemas. E eu Ô, tô professor, o senhor não vai ensinar para nós, não? demonstrando todo o poder aqui. Vamos, você fala o Diego ou o capitão dos mares que está aqui agora? Esse capitão dos mares, lagos, oceanos, piscinas e tanques com água. Ah, professor, vai logo. Você tem aqui no Stop Video, tem uma setinha para baixo que você pode escolher filtros de vídeo, tá? Aí nos filtros de vídeo, se o seu aplicativo aí do Zoom tiver instalado, aí você pode trocar. Veja isso aí, ó. Embaixo do virtual background aí, tem escolher filtros de vídeo. Aparece aí para quem tá com o aplicativo atualizado, tá? Eu preciso... Peraí, professor, é onde Oi, mesmo? Perdão. É onde mesmo? Me perdi já. tem ali no Stop Video, né? Deixa eu só dar um stop recording aqui para não ficar muito grande esse vídeo.